Bom, fazendo um grande salto temporal, nós temos aqui as ideias do Faraday. E aqui eu coloquei a data de nascimento dele no título. Eu vou estar colocando as datas de nascimento e falecimento dos estudiosos. Porque, bom, eu não tenho exata noção de quando eles publicaram as ideias deles que eu vou estar apresentando. Então, bom, foi algum momento na vida deles. Então, eu estou colocando aí os intervalos de vida de cada uma dessas pessoas. Ok, Faraday. Vocês devem lembrar dele de citações sobre a gaiola de Faraday, que seria um meio de blindar um objeto de fenômenos elétricos que acontecem fora da gaiola. Mas aqui, assim como para as ideias do Lucrécio, eu vou estar apresentando as ideias do Faraday sobre o campo magnético. E bom, o Faraday foi um cara bastante experimental, e no meio dos experimentos dele, ele observou o seguinte, assim, nessas duas imagens que eu estou apresentando. Vocês conseguem ver a limalha de ferro sendo, de alguma forma, organizada depois que você coloca 1 ou 2 ímãs aí no meio da limalha. No caso, a imagem do meio apresenta 2 ímãs, na imagem da direita apresenta 1 ímã, que na verdade, na direita está só o desenho da disposição. Eu não sei bem como eles fizeram essa imagem, mas de fato é a organização de limalha de ferro formada por um ímã. Pela presença de um ímã. E bom, não é difícil de perceber que quando você coloca o ímã ali no meio da limalha vão se formar essas linhas. A limalha se organiza em linhas, digamos. Na imagem da direita a gente consegue ver que as linhas elas costumam apontar para as extremidades desse ímã que tinha o formato de barra. E na imagem do meio a gente também consegue perceber que a limalha ela tá apontando para as pontas, digamos, das meia-luas formadas por cada um dos ímãs em formato de meia-lua. Bom, e qual foi a ideia que o Faraday tirou de tudo isso? Foi o seguinte: existem linhas ao redor dos ímãs. Linhas estas que ele chamou de linhas de força. Ele criou uma representação esquemática dessas linhas, tal como eu estou mostrando aí nessa nova foto da direita, que vocês podem ver aí no meio um ímã, meio vermelho, meio verde, o polo norte em cima, o polo sul embaixo. E o jeito que o Faraday desenhava seria mais ou menos assim, com linhas ao redor dos ímãs. E essa representação ela consegue nos informar coisas muito interessantes. Por exemplo, onde a interação magnética seria mais forte caso se colocasse um objeto de ferro aí nas proximidades do ímã. No caso, onde tiver uma densidade maior de linhas de força, mais intensa seria a interação. Por exemplo, aqui eu coloquei 2 círculos. No círculo ciano, em cima do ímã, vocês podem ver que tem muitas linhas atravessando essa região, muito mais do que no caso através do círculo roxo. Daí a gente tira, como os 2 círculos são iguais, que a densidade de linhas naquela região do círculo azul é muito maior do que na do círculo roxo e, consequentemente, a interação ali no círculo azul seria muito mais forte do que a interação no círculo roxo. E a gente também poderia falar sobre essas setinhas que aparecem nas linhas que, bom, por convenção, vai se considerar que elas saem elas se afastam do polo norte e vão de encontro ao polo sul. Mas como a aula não é sobre o esquema das linhas de força, eu gostaria só de completar dizendo que essa, na verdade, foi a grande ideia do Faraday. O Faraday realmente achava que as linhas elas existiam ao redor dos ímãs. E de alguma forma, eram elas que guiavam as interações magnéticas. Aí a gente também consegue expandir um pouco para as interações magnéticas que não envolvem só ímãs,
nas próximas aulas a gente vai ver que dá para gerar campos magnéticos usando correntes elétricas. Mas enfim, essa representação também serve para esse caso. E, bom, as linhas eram o campo do Faraday. De acordo com ele, as linhas, elas criavam uma espécie de tensão entre os objetos, assim como uma corda que liga dois objetos e é tensionada. Então, sim, de alguma forma as linhas, elas criavam o campo magnético ao redor dos objetos, mas nesse caso o campo não seria tipo uma única linha. Seria o conjunto das linhas de força que compõem o campo magnético. Lembrando, a palavra campo, ela ainda não estava sendo usada para descrever isso que a gente está tentando descrever. Eu só estou aqui partindo daquela definição que a gente fez. Campo é aquilo que faz a mediação da interação entre dois objetos, e vendo aqui o que seria o campo no caso do Faraday. Porque nessa época ainda eu não usava esse termo para descrever o agente mediador das interações. Faraday, conjunto das linhas de força.